O flop, ele praticamente define a sua mão. O próximo programa vai ser dedicado à estratégia para avaliar o flop, a força de sua mão e como tomar a decisão correta. All in. Existem mais coisas no poker além das cartas. Existe muita concentração por detrás dessas caras. Mas chega de poesia. Roda o VT, vai. Se certo ou errado no poker, não existe um método que possa garantir o sucesso. Mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons e maus hábitos. E situações para serem evitadas ou buscadas. Existem aqueles que possuem o conhecimento para explicá-las. Nós vamos lhe ensinar como dominar o jogo, do básico ao avançado. No programa passado, examinamos nossos oponentes e os métodos que podemos usar para conseguir informação. Hoje nós vamos estudar o nosso jogo e o que devemos fazer quando temos uma mão para jogar. Como todos sabem, não vale o que você tem, mas sim o que você faz. É isso que importa. Nesse programa nós vamos falar sobre como explorar essas mãos que você recebeu, reconhecendo a sua força e maximizando seus ganhos. Esse programa, ele mostra o poker ao redor do mundo. E hoje nós vamos até Las Vegas e as emoções do North American Poker Tour. Nossos tutoriais vão ajudar você a avaliar o flop e como ensinar a jogar o Nuts. Também teremos com algumas pérolas de sabedoria de Luca Pagano, o homem de maior premiações no APT, Elk, uma das maiores estrelas do poker. Alex Kravchenko, ganhador de mais de 3,5 milhões de dólares em torneios ao vivo. Além de tudo isso, teremos conselhos de Daniel Negreanu, talvez o melhor de todos os jogadores. Tem muito pela frente, mas vamos começar com o nosso tutorial avaliando o flop. O flop é um ponto decisivo em qualquer mão. Suas cartas podem transformar no nuts ou em lixo. Mas, na maioria das vezes, elas vão estar entre as duas opções. O que vamos mostrar para você aqui é um sistema simples para você medir a força de sua mão e agir de maneira apropriada. Aqui estão as 4 categorias. Lembre-se que elas só se referem às mãos principais. Vamos falar dos draws mais para frente. Na primeira categoria estão as mãos muito fortes. Flush, sequências, trincas e basicamente tudo acima de 2 pares. Por exemplo, aqui nesse flop temos um flush de espadas, com certeza uma mão muito forte. Aqui você tem 2 pares, outra mão forte. Aqui o jogador acertou um full house no flop. Quando você consegue uma mão muito forte no flop, você vai estar na frente na maioria dos casos. Geralmente você deve jogar de maneira agressiva e nunca deve dar fold. De vez em quando pode dar um slow play, mas vamos falar disso mais tarde. A próxima categoria é a das mãos fortes. Uma mão forte consiste em overpairs, ou seja, um par que é mais alto de todas as cartas comunitárias, e o top pair com top kicker. Top kicker geralmente significa um as. Se você tem um par de ases, o top kicker seria um rei. Com uma mão forte, você está na frente a maioria das vezes, mas não tem tanta certeza como acontece com uma mão muito forte. Mesmo assim, jogue de maneira agressiva, mas seja cauteloso. Se os stacks forem muito grandes, você se deparar com o raise, o fold é geralmente apropriado. A terceira categoria é a das mãos medíocres. Qualquer par além do top pair é considerado uma mão medíocre. O que fazer com elas depende exatamente das suas cartas, do número de oponentes e das cartas comunitárias. Vamos considerar 2 exemplos. No primeiro, você tem top pair com o segundo melhor kicker. É quase uma mão forte, você tem apenas um oponente, que vai estar na frente a maior parte das vezes. A jogada agressiva é justificável. No segundo exemplo, a mão praticamente não vale nada. Você está enfrentando 2 oponentes e tem um par abaixo do bordo. Um as apareceu no flop, deixando ainda mais chances de alguém ter acertado um par. Apenas dê check e depois jogue fora suas cartas. Não desperdice dinheiro depois de flops ruins. A quarta categoria é o lixo. Ter lixo no flop é quando você não acerta nem um par e nem um draw. Se isso acontecer, você praticamente não tem esperanças de ganhar a mão no showdown. Blefar de vez em quando é uma boa ideia, mas geralmente você deve dar fold.
Recapitulando, estamos apenas sugerindo um sistema de categorias para medir a força de sua mão depois que o flop for virado. Sua mão é muito forte? Forte. Medíocre ou um lixo? Se for muito forte ou forte, jogue de maneira agressiva. Se for medíocre, tome cuidado, especialmente se tiver contra mais de um oponente. E se for um lixo, faça o correto. Jogue fora. É hora da sessão Meu Jogo, onde vamos observar umas figuras comuns do pôquer. Meu nome é Munir Berno, tenho 28 anos, sou de São Paulo, Brasil. Sou personal trainer e gosto muito de jogar pôquer. Eu comecei a jogar pôquer vendo meus pais jogando com os amigos, o Five Draw. E aí eu comecei a jogar com meus amigos há uns 3 anos e meio atrás. E aí um amigo meu falou, Munir, vamos jogar lá pôquer lá na casa de pôquer. E aí eu fui. E aí eu entrei na casa e fiquei alucinado vendo aquelas mesas lindas, sei lá o quê. E aí eu participei de um torneio de 50 pessoas e peguei em primeiro lugar. E aí abracei, se Deus quiser, pro resto da minha vida. Eu acho que é hora de aprendermos mais da linguagem do pôquer. I'm all in. On the flush draw. It's at least a flip, right? I run better than that. You have to steal the odd time. No sweat. Aqui estão outros termos. Tchau. É um outro nome para um pote dividido, onde ambos jogadores possuem a mesma mão e levam metade das fichas cada. Dominar. Um jogador está dominando o outro quando ambos possuem uma carta igual, mas a segunda carta é diferente. O jogador com uma carta diferente de valor mais baixo está dominado. Rainbow. Se não existem duas cartas comunitárias do mesmo naipe, então é um board Rainbow ou arco-íris. Um flop Rainbow é aquele com 3 cartas de naipes diferentes. É simples assim. Esse é o último programa do nível 2 e estamos analisando a força do flop. Você não adora quando acerta uma mão monstro no flop? A questão é o que fazer depois. Quando você tem uma mão feita muito forte, não precisa se preocupar em estar atrás na disputa. Você precisa preocupar com os draws. Aqui está uma situação típica com uma mão feita muito forte. Você tem 2 pares e tem 2 oponentes que deram check antes de você. É quase certo que você está na frente. Existem muitas razões para se apostar agora. A primeira, existem muitos draws que podem acertar o turn ou o river. Qualquer espadas pode fazer um flush. Alguém pode acertar uma sequência com qualquer 10, 9, 8, 5, 4, 3... E um 7 pode fazer uma trinca ou superar seus 2 pares, assim como qualquer as com um kicker melhor vai estar ganhando de você. Cartas que matam a ação podem aparecer, mesmo se nenhuma dessas cartas assustadoras aparecer. Ainda assim, pode ser ruim para você deixar seus oponentes verem outra carta. Se eles tiverem um par e outra overcard para esse par aparecer, é pouco provável que eles continuem na mão, e é por isso que você deve apostar no flop. O grande objetivo do poker é ganhar fichas. Você precisa crescer o pote em todas as streets para deixar ele bem grandão. Você pode fazer apostas maiores no turn e no river se aumentar o tamanho do pote apostando no flop. Então agora que você sabe que deve apostar, a próxima pergunta é: quanto? Vamos voltar no começo da mão. Aqui está o total do pote, é de $22. Suas stacks estão em torno de 200 cada, então tem muito dinheiro para a gente ganhar. Seu objetivo é conquistar todos os stacks da mesa, então aposte bastante cerca do tamanho do pote. O Big Blind dá fold, mais o outro oponente dá call. O pote agora tem 62 no total e a carta no turn é um 2 de paus. Não é uma carta que assuste o oponente e ele dá check. E você está na mesma situação no flop, então aposta de novo. 50 é um bom valor. Se o oponente dá call, e lá vamos nós de novo. A carta no river não mudou muito e seu oponente dá check. Então você deve apostar novamente, porque provavelmente está na frente e deve receber por isso. Seus stacks estão menores que o tamanho do pote, então pode ser melhor apostar tudo e ir all in. Seu oponente pensa um pouco e dá call. Ele mostra ás e dama e seus 2 pares são vencedores. Ele deu um call bem questionável, mas sua jogada agressiva forçou ele a tomar uma decisão e ele fez a escolha errada. O plano básico quando acertamos uma mão muito forte no flop é o mesmo na maioria dos casos: ser muito agressivo e apostar ou dar raise em todas as streets.
Se os stacks forem grandes, você deve apostar alto na maioria das vezes, geralmente um valor entre 3/4 e o valor do pote. Se os stacks foram pequenos, é normal apostar menos. Existem certas situações que pedem um slow play, mas vamos falar disso no próximo tutorial. Esse ano foi muito bom para mim no poker. Eu tive várias conquistas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir tê-las, né? Em um dos principais sites de poker, eu estou ranqueado em 8º lugar no Brasil e eu participei de algumas edições eu participei de duas das 3 edições do 120K, sendo que da Odds Brasil, sendo que a primeira edição eu peguei em 2º lugar e a segunda edição eu peguei em 1º. Né? Ou seja, o poker acaba sendo muito importante para mim, né? Tanto em diversão e tanto financeiramente, porque não que eu ganhe quanto eu ganho como personal trainer, mas ele faz uma bela diferença na minha conta bancária. Agora é hora de Daniel Negreanu analisar uma mão pra gente. Essa vem direto da Ucrânia e mostra por que é importante proteger a sua mão nos draws. Now, we spend a lot of time talking about hands that are difficult to play because you don't have the nuts. But what happens when you have a really, really strong hand and you're bet into? In this hand from the EPT Kiev, we're going to see a really interesting spot where we've got the nuts versus a set, but on the way there were some interesting things that happened on the flop. Let's just take a look. So with 2 7s here, Dovzhenko gonna raise. It's pretty standard. Now for Tent, who's got King Jack of diamonds in the blind, he's got a few more chips and he wants to see a flop. Wow, so here's an interesting flop. As you see, Dovzhenko's flopped a set of 7s, and Tent, he just has a gut shot. You know, he needs a 10. He's got no backdoor diamond draw, so he really doesn't have a lot. But as you see, he's gonna get a little tricky here. All right, now, when a player leads out in this spot, it's because they don't think their opponent has an ace maybe, or they're trying to represent one. Like he called out of the small blind, he could easily have something like ace queen or something along those lines. Now, if I'm Dovzhenko, I'm thinking, okay, this guy's either got a draw or he's got, you know, a big ace or something like that, and I can get it in with the 3 7. So I want to raise in the flop. You want to get the money in before the board gets too scary. As you can see, there's 2 spades, and you know, there's an ace and a queen there, so a straight card might come off, a spade might come off, and if that happens, it'll kill your action. So I think the better play here is to raise. Let's see what Dovzhenko does. So he's just called, and look at this, a miracle card for 10. Now, Dovzhenko's in bad shape with a set of 7s, and really, it's gonna be very difficult for him to fold now. And 10's gonna make a healthy bet, hoping to get raised now, obviously, because he's got the nuts. And this is the right play. Now you have the nuts, you've bet this flop, you have to bet the turn. Because if you check the turn, it's too likely that your opponent will check back a mediocre hand. But he probably will call if he has an ace. So you want to bet the turn with the straight. And also you want to protect against a possible flush draw. So in both cases, the aggressive play with the nuts was the right one. Dovzhenko here moves all in with the 7s, sees the bad news, he's up against a straight. But in this hand, I like the way Tent played the turn with his big hand, but I'm not so sure I think that Dovzhenko played it right. I think in that case, he probably should have went ahead and raised the flop. Not a huge mistake, marginal, but every little mistake counts. So you always want to think about that when you have big hands as well. It's not just that simple. I've got a big hand, it doesn't matter what you do. It always matters what you do. Nós todos já passamos por momentos em que um grande pote que parecia estar dando certo acabou dando errado. É parte do jogo e as bad beats acontecem, mas o que você faz quando toma uma dessas? Lows and highs are an important aspect of the game. If you want to be a successful player, you must learn how to manage this kind of feelings. Every time that you put your emotions at the table, every time that your emotion can affect your style of game, then probably you're not gonna do the right thing at that time. Try to prepare yourself mentally that bad beats happens in this game. This is the part of the game. Always really hard to get a bad beat, especially when it's really deep in a tournament, because I mean, as long as you're in a tournament, you really have to forget it as soon as possible and try to play your best game until the end. Yeah. As long as you keep your head straight and focus and concentrate on your game and don't blow up, it all evens out in the end.
learn to control your emotion, cut your high, manage your lows, and keep trying. É hora do intervalo, mas antes de ir, temos uma pergunta. Na sequência do programa, vamos analisar a arte do slow play. E uma das mãos mais comuns para se fazer isso é o par de ases. Nossa pergunta é, na média, qual é a frequência que você recebe um par de ases, hein? A cada 86 mãos, B a cada 221 mãos, ou C a cada 464 mãos? A resposta é depois do intervalo. Estamos de volta. Antes do break, perguntamos qual é a frequência em termos estatísticos que você recebe um par de ases. E a resposta é B, a cada 221 mãos. Ter um par de ases significa ter o nuts no pré-flop. Mas o que acontece se você tiver o nuts no pós-flop? Vamos descobrir em mais um de nossos tutoriais. Olha só, como nós dissemos no tutorial anterior, é geralmente aconselhável ser agressivo quando você tem uma mão muito forte, certo? Mas existem situações que pedem o slow play. Pode ser perigoso, mas se você tem todas as condições presentes, vale a pena dar check em uma mão monstro. Sua mão precisa ser forte o bastante para poder dar cartas de graça para o adversário. Se você tem um nuts ou uma mão monstro, está em uma situação confortável e pode tentar armar uma armadilha. Se você acha que seus adversários vão dar fold em uma aposta, deve dar check. O principal objetivo é ganhar o maior número de fichas possível com o seu monstro. Então você quer que eles se mantenham na mão. Com o slow play, você quer induzir bluffs e receber ação. Se as duas primeiras condições acontecerem e você achar que pode receber ação nas streets posteriores, prepare a armadilha e deixe ele se enforcar. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo e ver se as três condições foram atingidas ou não. Aqui um oponente dá raise pré-flop. Você dá call com um par de 8 no botão e o Big Blind dá call também. O flop te dá um full house, parabéns. O Big Blind dá check, mas o raiser pré-flop aposta. Agora você pode dar o slow play apenas pagando ou pode aumentar. Vamos analisar os critérios. Sua mão com certeza é forte bastante para você dar o slow play. Você tem um full house, afinal de contas, e seu oponente não pode ter mais do que 2 outs. O flop provavelmente não acertou seus oponentes. O Big Blind deve dar fold, não importa o que você faça. O raiser pré-flop provavelmente tem 2 cartas altas. E nesse caso é quase certo que ele vai jogar fora se você der raise, ou mesmo um par acima onde sua agressão vai assustá-lo do mesmo jeito. É quase certo que todos vão dar fold se você for agressivo. Se seu oponente tiver overcards, ele pode fazer um par grande no turn. Se ele já tiver um par, ele provavelmente vai achar que está na frente e vai apostar de novo. Todos os critérios foram atingidos, então é um ótimo dar um slow play nessa situação. Só dê call na aposta no flop e espere seu oponente dar as fichas para você. Vamos ver outro exemplo. Você deu raise pré-flop com seus ases e recebeu 3 calls. O flop veio com 8 de espadas, 9 de espadas e rei de paus. Vamos analisar os critérios novamente.
Sua mão não é forte o suficiente para você dar o slow play. Você tem top pair, mas seus oponentes podem facilmente fazer um flush, uma sequência ou 2 pares. É difícil que seus oponentes vão dar fold para uma aposta sua. Alguém deve ter feito pelo menos o top pair ou um draw decente para dar call. Se alguém melhorar a mão e puder derrotá-lo, você provavelmente vai receber muita ação. Mas não é isso que você deseja. Ou seja, aposte no flop. E agora é hora de um pouquinho da sessão Meu Jogo. Como todo grande jogador de pôquer, na verdade, como todo jogador de pôquer, a gente sempre tem um sonho de chegar quanto mais longe, né? E eu estudo bastante, eu me dedico bastante para tentar um dia jogar o WSOP, o Main Event do WSOP, conhecer Las Vegas e jogar os torneios paralelos, jogar o Europa Poker Tour, ir para fora jogar, né? E é um sonho que eu tenho e que eu vou chegar, eu vou conseguir. Esse é o nosso último programa dessa série. Você já deve estar se sentindo bem mais confiante com o seu jogo. O cara que viu seu potencial online e conseguiu chegar no nível mais alto é Randy Nanonokolu. Depois de um começo lento, o Randy passou a ver o seu jogo melhorar e logo estava jogando 24 mesas simultâneas. Depois de 4 milhões de mãos nos stakes médios nas mesas six-handed, ele conseguiu mais de 2 milhões de dólares em ganhos online e mais de $500 mil em bônus do PokerStars por ter alcançado o status de Supernova Elite, a maior conquista do mundo online. Ele é conhecido por trabalhar duro e ter um gráfico de resultados extremamente consistente, parecendo quase perfeito. Então preste atenção quando encontrar o nome Nanonoko ou bater de frente com Randy Liu nas mesas. Vamos para Las Vegas, onde Daniel Negreanu vai analisar uma mão do NAPT, o North American Poker Tour, onde um dos maiores jogadores do mundo arma uma armadilha perfeita para os seus oponentes, só dando slow play. We play Texas Hold'em to flop the nuts. Flopping a full house is a dream, but the work is not done yet because you still have to figure out how to maximize value. One of the ways to do that is to set a trap for your opponents. This next hand we're gonna see, Tom Marchese does exactly that. Okay, so here, Tom Marchese has pocket tens, a really strong hand, and he's facing a raise of 135,000. He elects to call here, which I like a lot of the time, where some players might re-raise and try to get it on before the flop. Tom is gonna use position and maybe try to set a trap if he's lucky enough to flop a 10. So he goes ahead and makes the call, which will bring Sam Stein in the big blind to also call with 10-8 of diamonds. So a really good situation with pocket tens against 10-8 and 6-5. And there you have the miracle flop. You've got pocket tens, the flops come 10-3-3, and lucky for you, Sam Stein called and he's got a 10 as well. Not only that, Paredes also flopped a flush draw, so he's probably gonna get action here if he doesn't do anything too stupid by going all in or something ridiculous like that. Both players are gonna check over to Marchese, and this is a spot where you think, well, hey, you know what? I've got a full house, why not bet? But Tom is too smart for that. He knows that if he has all the 10s locked up, it's unlikely that anyone has anything really that strong. So what he's gonna like to do here is just check, hoping that if someone has a hand like king-queen, they'll catch a queen or a king. If someone has pocket sevens, maybe they'll catch a 7. Whatever they have, he's gonna assume that they're drawing almost dead, that he can't lose this pot, so why not let them draw? In a lot of situations, you wanna protect your hand, but when you have a hand this strong, what are you worried about? There's nothing to protect. What he's hoping for now is a really good action card. And the turn card does not disappoint. The 4 of diamonds improves both of his opponent's hands, but they still can't beat him. Now you see Sam Stein here with top pair and a flush draw. Not only that, Paredes has the flush draw that he flopped, also an open-ended straight draw. So both these guys think they've got a real chance. Little do they know, Marchese's sitting there with the nuts. He can't lose this pot. Sam, understandably, is gonna bet here with a top pair and a flush draw, feeling like he's got the best hand. No one bet the flop, no reason to be worried. With the big draw behind him, Paredes is of course gonna call, figuring he can catch a deuce, a 7, or a club. Now here's the interesting part about this hand. Tom Marchese can raise here, but I think he's trying to slow play it even further. He figures, you know what? If someone has a flush draw, hey,
Last I checked, a full house beats a flush, so why not let them make their flush? He doesn't want to move them off their hand. He wants to allow them to make the strongest possible hand they can, because he knows no matter what they catch, they're not going to beat his hand. Beautifully played so far. He's getting maximum value. And this card should help him even more. A deuce on the river has helped Paredes. He's just made a straight. Of course, straight doesn't beat a full house, but strangely, Sam Stein is still going to bet here with just his pair of tens. He feels like it's the best hand, and he's going to look for a little value. Now Paredes, he's just made a straight. No reason to think it's not good. He's going to go ahead and make a raise. He's put in a little over $1 million, so just like that, Tom has gotten maximum action. A bet in front of him on the river and a raise on the river as well, aside from the fact that he got a bet and a call on the turn, all this extra value just because he played it very slow on the flop. Of course, now he's going to move it all in. All in. All in. So sick, yeah, fours. I'm so sick. Yeah, whatever. And Paredes makes a good fold knowing, I know what's up. He was setting a trap. Having said that though, the trap worked perfectly because he still got the chips in on the river. So the real lesson here is when you flop something really, really big, don't be in a rush to get the chips in. Play it like Tom Marchese once in a while and wait for the river, and you might get even more chips doing it that way. É isso aí, se você quiser assistir esse programa de novo ou recapitular episódios anteriores, vá ao everythingpoker.com. Na sequência, nós vamos estudar os tipos diferentes de draws que você pode ter e os fatos que determinam como eles devem ser jogados. Vamos ver uma arma importante que você pode adicionar ao seu arsenal, semi-bluff, e vamos ver qual a sensação de ganhar um grande título na sua própria casa. Já, é depois do intervalo, hein?